Hashtag Trabalho Político e Pensamento Econômico. Sejam todos vocês, aluninhos e aluninhas, parceiro, professor e professora, muito bem-vindos a este encontro semanal com esse trabalho do novo ensino médio, essa trajetória dos itinerários formativos. A gente aqui troca uma ideia diferentona, muitas vezes interdisciplinar, sobre as questões didáticas, pedagógicas, procedimentais, avaliativas, e justamente porque a gente aqui faz uma pegada interdisciplinar, eu tenho aqui a minha parceirona dessas ocasiões, a super professora, a melhor de toda a galáxia. Com vocês, Priscila Ortega. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Guerreiro. Olha só, Guerreiro, o pessoal estragou toda essa sua eloquência, porque aí, antes de você falar o meu nome, já apareceu. Eu já apareci ali. Não! Exatamente. Não! Os produtos acaguetaram, então. Caguetaram total, viu? Então, olha só, pessoal, muito obrigada, então, pelo convite, Guerreiro. Pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos para mais uma aula aí sobre trabalho, política, pensamento econômico, né? Muito bem. Por falar em aula, a gente vai deixar aqui muito bem detalhado o plano de trabalho que faremos hoje. Bota no LED, olha lá. A unidade curricular os números também importam, que está relacionada ao aprofundamento hashtag quem divide e multiplica, aonde, como você já sabe, nós procuramos aqui humanizar estatísticas, contas, dados numéricos, mostrando que essas relações matemáticas têm muito de sensíveis, porque mexem diretamente com a vida de todos. O componente número 4, nós já estamos na atividade integrada número 4, às vésperas de terminarmos esse percurso, é o trabalho Política e Pensamento Econômico. Estamos na aula 3 da integrada número 4 e essa aula a gente vai falar sobre empreendedorismo social. E eu vou abrir aqui a aula porque a gente está falando de social e tem 3 grandes temões que são fundamentais à relação entre as humanidades e a biologia. Porque a biologia, né, Pri, me corrija se eu estiver errado, estuda a vida. Perfeito, é isso mesmo, né? Vida. A vida. E não tem como a gente fazer qualquer projeção, seja ela de cunho cultural, seja ela de cunho econômico, seja ela de cunho estético, científico, se antes de tudo, essa sociedade, esse sistema, não tiver a capacidade de manter com dignidade algumas questões, alguns temas, uma chamada infraestrutura humana que garanta o mínimo de dignidade aos nossos trabalhadores, aos nossos cidadãos, né? Ao povo em geral. E para abrir uma delas, eu vou pedir aqui para a Pri falar para nós a importância de um tema que muitas vezes fica escamoteado, é colocado em segundo plano, pode ser altamente inspirador para os projetos de empreendedorismo social, que é a questão do saneamento básico. Por isso, fazendo essa ponte com a biologia, eu convido a minha querida Priscila Ortega falar aqui o que é o saneamento básico e a importância dela para manter aquilo que eu já disse, a estrutura da dignidade humana dessas relações sociais. Vamos lá, Pri, saneamento básico. Olha só, né? Você tocou num ponto muito sensível, né? E que é muito importante também para a biologia.
os nossos estudantes, né, se eles estão aí acompanhando, num dos nossos aprofundamentos e também em um dos nossos componentes, a gente falou justamente sobre isso, Guerreiro, a gente falou sobre saneamento básico. E o saneamento básico, então, seria esse conjunto de técnicas que visam, então, essa questão aí da infraestrutura, né? Esse conjunto de técnicas, então, a gente tem aí nesse caso a questão da água, então, tratamento de água, tratamento de esgoto, a gente tem a questão da limpeza mesmo, né, da limpeza ali das ruas, né? Então, isso entra tudo como a questão de saneamento básico. E uma coisa interessante que durante, né, essas aulas que a gente estava falando justamente a respeito de saneamento básico, a gente viu essa grande relação, né? Como é estreito, então, a questão do saneamento básico com a questão também de disseminação de doenças. Então, muitas das doenças que a gente conhece, muitas delas vêm dessa questão do saneamento básico e principalmente da deficiência no saneamento básico. Então, a gente tem, por exemplo, várias doenças aí de veiculação hídrica, que são doenças, por exemplo, como a cólera, uma grande parte das verminoses, que são doenças que estão diretamente relacionadas ao saneamento básico. E aí, numa pesquisa que para eu elaborar, né, a aula sobre saneamento básico eu tinha feito, o Brasil ele é muito discrepante em relação ao saneamento básico. Discrepante, você está falando desigual nas oportunizações urbanas de acesso ao saneamento básico, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, se a gente for pegar por regiões, né, atualmente, a gente tem, por exemplo, a região norte, onde a gente tem ali em torno de 63% da população que ainda não tem acesso à água tratada ou à coleta de esgoto, ou seja, né, que não tem acesso a algumas técnicas aí que estão empregadas dentro do saneamento básico. Depois da região norte, aí a gente vem com a região nordeste, região centro-oeste e a região sudeste, né, é a que melhor tem desenvolvida, né, essas técnicas aí de saneamento básico e principalmente técnicas de coleta e tratamento de água. Então, isso, né, está diretamente relacionado ao que a gente estava falando anteriormente, né, nessa questão, por exemplo, da disseminação de doenças, né? Como que isso está muito presente, né? Justamente porque a gente tem uma grande quantidade de excretas, né? Que a gente elimina e também dos produtos, né? Da digestão que a gente elimina. Você está falando aí de dejetos orgânicos, quando a gente vai ao banheiro, é isso? Exatamente, né? Então as fezes, né, que podem, então se não tem aí um tratamento de esgoto principalmente, essas fezes atingem então aí corpos d'água e aí se essa pessoa consome água desses corpos d'água que tem esse aporte direto de esgoto ali, a disseminação de doenças é muito grande. Uma coisa que eu acho interessante, e aí de repente você pode confirmar ou corrigir, é que o investimento em saneamento básico previne epidemias, previne doenças, não é isso mesmo? Com certeza, né? Então, esse investimento, como você bem mesmo falou, né, ele vai prevenir justamente essas doenças que a gente diz que são doenças negligenciadas, né, que são doenças que estão acometidas principalmente em países de regiões aí subdesenvolvidas, né. Então, são doenças que têm muita relação aí com saneamento básico e essas doenças, principalmente as verminoses, elas então são doenças relacionadas a essa questão da falta de saneamento básico ou falta mesmo de um tratamento adequado de esgoto. E essas verminoses, muitas delas a gente adquire por meio, por exemplo, do consumo de água contaminada. Então, se a gente não tem uma coleta de esgoto adequado, se a gente não tem um tratamento de água adequado, então é muito provável que essas pessoas vão acabar se contaminando e vão acabar desenvolvendo uma grande quantidade aí de verminoses. Essas verminoses em pessoas adultas, a gente já tem então a nossa fisiologia, a gente já tem o nosso
imune, né? Então o nosso corpo, ele já está muitas vezes preparado. Não que a gente não vá sofrer, a gente vai sofrer, mas a gente já está relativamente preparado com isso. A gente tem um certo escudo com a idade, mais ou menos isso. Exato, né? Porque a gente vai adquirindo isso conforme vai passando o tempo, né? Então, o nosso sistema imunológico vai ficando cada vez mais forte conforme vai passando o tempo, justamente pelo contato que a gente tem com outras doenças, com outros patógenos. É o famoso postulado nitiniano, o que não me mata... Me fortalece, exatamente. E aí, as crianças, ao contrário, né? As crianças ainda estão ali na fase de desenvolvimento, então essas crianças em contato, por exemplo, com esses diferentes patógenos, elas sofrem muito mais. Então, a mortalidade infantil entra também por conta disso. Então, a mortalidade infantil causada, né, por doenças aí como as verminosas, a mortalidade é alta justamente nesses países onde não tem um tratamento e coleta de esgoto e de água adequado. The last question, uma última pergunta especificamente sobre esse tema do saneamento básico. Isso se relaciona, saneamento básico, independentemente até da condição social, né? Se relaciona também com educação ambiental? Conta pra nós. Com certeza, né? Até hoje, né, na verdade, a gente já nem se fala mais, né, apenas em saneamento básico, mas a gente fala, inclusive, Guerreiro, em saúde planetária. Né? Que nesse caso tem tudo a ver com as questões ambientais. Então, não é só realizar o tratamento de água e o tratamento de esgoto, não é a gente apenas repassar isso, né, para os órgãos aí governamentais, mas é a gente também fazer a nossa parte evitando a poluição. Então, muitas vezes... Descarte de lixo, por exemplo. Exatamente. Então, descarte regular aí de resíduos. A gente tem também muitas vezes aí, né, descarte de produtos químicos até mesmo na água diretamente, né, por determinadas empresas, indústrias, enfim. Então, aí a gente já engloba uma outra questão que é o cuidado ambiental, que junto com como o governo, por exemplo, né, consegue aí fazer essas questões de infraestrutura, né, aí a gente chama isso de saúde planetária. Então é o que a gente busca, né? Nós como seres humanos, a gente fazer a nossa parte e também cobrar os órgãos responsáveis. Muito bem. Vocês perceberam? Isso é apenas um. E eu já vou adiantar para vocês que nós teremos mais 2 temas específicos que a gente tem que relacionar diretamente com a questão do empreendedorismo social, uma vez que o empreendedorismo social, ele lida diretamente com populações, gentes que estão em situação de maior vulnerabilidade. Mas antes de irmos para os próximos temas específicos, vamos ver no LED qual é o objetivo e a habilidade principal da aula: problematizar hábitos e práticas individuais, por isso que a gente falou até de educação ambiental, e coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômicas. E elaborar ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição sistêmica e, acima de tudo, o consumo responsável. O objetivo principal da nossa aula: pautar a questão do empreendedorismo, como nós já fizemos em outras ocasiões. A gente inicia a aula dando o conceito de empreendedorismo. Lembrando que a gente tem, quando a gente estuda economia, 3 atividades econômicas: a primária, que é ligada à agricultura; a secundária, que é ligada à indústria, à transformação da matéria-prima em um bem de consumo. E nós temos a atividade terciária relacionada a comércio e serviço. E eu já disse para vocês que boa parte dos países e cidades, o principal agregador no PIB, aquilo que gera mais riqueza, está ligada à atividade terciária. Mas, quando a gente fala de relações sociais aqui na produção,
Saindo um pouco da economia e entrando mais nas questões sociopolíticas, a gente divide em primeiro, em segundo e em terceiro setor. Vamos ver se a Pri tá boa de memória. Vamos ver se a Pri tá boa de memória. Você lembra qual era o primeiro setor que a gente viu na aula passada, Pri? Eu lembro que o primeiro setor era quando a gente fazia as coletas dos manufaturados, é algo assim, extrativismo, algo relacionado a isso. Ela deu resposta ligada à economia. Mas agora a resposta é sociopolítica. Eu até disse, tá. Você se lembra? Você trabalha no primeiro setor. É verdade, você falou isso, mas eu não me lembro agora qual que é. Aqui é raiz, aqui é improviso. É a mesma situação que o professor vai encontrar na sala de aula muitas vezes. O primeiro setor são os órgãos governamentais, oficiais, de Estado. Você É verdade. é uma funcionária pública. É isso mesmo. Portanto, você trabalha no primeiro setor. E o segundo setor, você lembra? O segundo setor Você até a indústria. deu uma resposta que eu achei tão redondinha, foi emocionante. Você se mesmo? lembra? Puxa vida, né? Eu não me lembro a resposta que eu dei naquela época. Começa com em e termina com presa. Empresa, claro. Mandou muito bem. São as atividades empresariais capitalistas privadas, né? E o terceiro setor é que está relacionada às ONGs. Ah, claro, agora sim tudo faz sentido. Tudo faz sentido e você consegue dizer para nós, olhando para a Câmara da Verdade, o que são as ONGs? As ONGs são as organizações não governamentais. Geralmente são aquelas que não recebem, né? Não tem aí... Fins lucrativos. Fins lucrativos, exatamente. Muito bem. E elas cresceram muito, principalmente nas 3 últimas décadas, porque elas acabam suprindo lacunas em que o Estado não consegue sozinho atender, né? E de que as pessoas, uma vez que elas trabalham, etc., elas têm essas carências e elas precisam de um engajamento voluntário de gente ao qual eu respeito muito, tenho aqui toda a minha admiração, inclusive, que acaba se engajando em projetos sociais. Quer ver? Bota no LED. Olha lá, a gente está vendo aqui empreendedorismo. Empreendedorismo, a gente sabe, é quando alguém tem a atitude empreendedora de chegar lá e fazer. Como diz a música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E olha lá, ações que promovam soluções, ou seja, há problemas sociais, e essas ações promovem soluções para a coletividade, em especial, principalmente e sobretudo, voltadas aos setores que apresentam maior grau de vulnerabilidade. E agora eu vou passar a palavra a uma especialista, porque um desses grandes problemas sociais, do qual muitas vezes se debruça o empreendedorismo social, está relacionada à questão de uma saúde pública, não só emergencial, mas também profilática. Quem vai traduzir e falar isso a partir de uma abordagem da área das ciências biológicas é a nossa querida Priscila Ortega. Vamos lá, Pri. Saúde universal, tanto na questão do tratamento quanto da profilaxia. É uma palavrinha difícil, mas vocês vão entender. Vamos lá, Pri. É isso aí, né? Quando a gente fala, então, em profilaxia, a gente está falando justamente em prevenção. Né? Então, a gente substituiu muitas vezes essa palavra, que é muito mais simples, né? Prevenção, por uma palavra mais difícil, mas basicamente é a mesma coisa. Né? Então, quando a gente está falando em profilaxia, estamos falando em prevenção. E prevenção do quê? Né? Prevenção de doenças. E essas doenças aí, no caso, podem ser as doenças mais diversas. Podem ser as doenças, por exemplo, relacionadas ao que a gente estava falando anteriormente, que são as doenças relacionadas a, por exemplo, a falta
falta de saneamento básico. Então, quando a gente faz uma saúde aí universal profilática, a gente está ensinando à população algumas formas de conseguir, então, se prevenir desses tipos de doenças, né? Por exemplo, relacionadas ao saneamento básico ou às verminoses, né? Como a gente estava falando lá anteriormente. Deixa eu colocar uma questão aqui. Vamos lá, então. Eu que vou ser o cosplay de aluno agora. Vacina é profilaxia, não é? Perfeito, vacina é uma profilaxia. Inclusive, você tocou numa parte muito importante, porque ultimamente muitas doenças estão voltando porque as nossas crianças, infelizmente, elas não estão sendo vacinadas adequadamente, né? Então, elas não estão seguindo aquela famosa carteirinha de vacinação. Que tem prazo, que tem procedimentos, porque Exatamente. A gente sabe, me corrija se eu estiver errado, que se esses procedimentos não forem corretos, você acaba fortalecendo determinadas bactérias e vírus em vez de eliminá-los, não é isso? É isso mesmo. Isso porque a gente aí envolve, né, uma questão que foi muito debatida por Darwin, né, que é a questão da seleção natural. Então, quando a gente, por exemplo, deixa também as nossas crianças aí, deixam para que elas não se vacinem, né, a gente deixa de vacinar aí as nossas crianças, a gente acaba selecionando patógenos que são mais resistentes e que se tornam aí também mais resistentes. E aí, então, vai ser muito difícil com os medicamentos que a gente tem na atualidade conseguir combater esses patógenos. Isso acontece muito também quando a gente tem aí, né, algumas infecções bacterianas e a gente utiliza, por exemplo, antibióticos sem a devida receita médica, né, ou sem aí o devido aparato médico, né? Então, quando a gente se automedica, também acontece esse processo aí de seleção natural, né, de patógenos e micro-organismos que são mais resistentes. É por isso que, por exemplo, quando a gente vai hoje à farmácia comprar um antibiótico, a gente tem que deixar o receituário ali. Exato. E se documentar, porque justamente a gente não pode abrir a possibilidade de tomar um antibiótico inadequado e acabar tendo a sensação de que melhorou, quando na realidade apenas determinados patógenos foram eliminados, que eram os mais fracos, enquanto os mais fortes estão lá parrudões e Exato. cada vez se fortalecendo mais. E até onde eu sei, me corrija também se eu estiver errado, prevenção é mais barato do que cuidar da doença depois, né? Com certeza, né? Então a gente tem aí atos simples, por exemplo, de prevenção. O ato da vacinação, né? Ainda mais a nossa vacinação, que ela é gratuita. Viva o SUS! Então, essa questão aí da vacinação é um ato de prevenção contra outras doenças. E outras questões, por exemplo, também de prevenção, que são básicos e que são simples. Se você não tem, por exemplo, né, aquele tratamento de esgoto eficaz, né, o saneamento básico eficaz na sua região, o simples ato de você ferver a água antes de consumir é uma medida de prevenção. Então, se você vive também numa região onde tem uma grande incidência aí de mosquitos e também tem uma grande incidência de doenças onde os vetores transmissores são os mosquitos, então o simples ato de você colocar uma rede de proteção nas janelas e portas da sua casa, por exemplo, também é um ato de prevenção. O simples fato de você não construir em áreas, por exemplo, de mananciais e não construir em áreas que são próximos a matas e florestas, evita também que você entre em contato com animais selvagens ou ainda que entre em contato com mosquitos e também com patógenos desconhecidos. Também é um ato de prevenção. E no caso dos mananciais é bom lembrar, né? A gente está falando de nascentes de água que são fundamentais para a manutenção da vida urbana. E se você poluir essas nascentes, você em cascata gera um problema porque as pessoas vão se abastecer dessa água, né? Exatamente. E tratar também essa água, quanto mais suja e poluída ela tiver, mais caro também vai ser o processo, né? Com certeza, né? Então, essa questão aí dos mananciais, isso foi super importante, é uma questão muito importante que a gente toca, né? Porque se a gente, que nem você falou, né? Se a gente polui, por exemplo, a água que a gente mesmo consome, né? Então, a gente vai ter que gastar mais ainda com recursos para conseguir tratar essa água, encarecendo ainda mais esse bem que a gente mesmo consome, né?
Muito bem, a gente vai para o LED agora para falar de alguns estudos de caso relacionados a empreendedorismo social, todos eles muito relacionados a essas emergências sociais. A gente vai falar da CUFA, a CUFA, que é Apoio a Famílias Lideradas por Mulheres que tiveram sua renda afetada pelo surto de Covid-19. Aliás, é muito difícil achar quem não teve a renda afetada pelo surto de Covid-19 e é muito gratificante, é muito legal a gente perceber que tem uma ONG que se debruça sobre esse tema com especial atenção dedicada às mulheres. Olha lá no LED de novo. Isso trabalha com projetos culturais, artísticos, esportivos e educacionais, sendo entre todos o mais interessantes os chamados Mães da Favela, do qual a gente vai ver aqui alguns dados. Esse projeto aqui trabalha com educação, falando sobre história da África. Pri, rapidinho, vamos ser sinceros aqui. Quando você estudou lá na sua adolescência, que não é tão tardia assim, né? A Pri é uma jovem doutora, professora. Você chegou a estudar história da África? Não. Isso é muito importante, viu, gente? Porque a gente está falando da memória de mais da metade da população brasileira, que muitas vezes é deixado de lado nas apostilas, nos ensinos oficiais, e é de uma forma muito legal que a gente vê que a gente está trazendo esse tema de uma forma cada vez mais destacada. Não é só uma questão de justiça, é uma questão também de reparação histórica, é uma questão de autoestima, é uma questão de honestidade científica. Volta para o LED lá, olha lá, a gente vai falar também dos direitos da pessoa idosa. Pri, não sei se você sabe, mas o Brasil caminha rapidamente para se tornar um país de idosos. Eu fiquei, sabe aquela pirâmide sabendo social que tem a ponta pequenininha, a base larga, sim, né? Ou seja, muita criança, pouquinhos. O Brasil está invertendo essa pirâmide. Lá para 2040, o número de adultos e de idosos já vai começar a superar. Até porque a taxa de natalidade no Brasil, ela caiu drasticamente. E se você pensar, né, 2040, já está aí. Já tá aí, é muito próximo, já está né? muito próximo. E aí, a gente vai ter que reunir infraestrutura para poder cuidar de aposentadoria, para poder cuidar de serviços de saúde pública ligados aí à população de terceira idade, que vão precisar de muito mais, de uma forma muito mais sistemática de atendimento médico. Vamos lá para o LED. A gente também tem o projeto Gol do Brasil, que trata de futebol e cidadania. Vamos passar para o segundo. Esse aqui é mais famosinho, mais famosão, né? A gente vê inclusive cartazes desse projeto dos metrôs em São Paulo, que são os Amigos do Bem. Do que falam os Amigos do Bem? Eles falam primeiro do rompimento do ciclo secular de miséria no sertão. Cola aqui para mim. Produça, traz para mim. Existe um ramo da economia que trabalha essa questão do ciclo. E ele se reproduz tanto na pobreza quanto na riqueza. Pais ricos podem dar maiores possibilidades aos filhos. Esses filhos munidos de maior investimento conseguem de uma forma muito mais fácil alcançar sucesso profissional que vai garantir a mesma renda ou até aumentar essa renda ao qual eles terão acesso. No caso da pobreza, esse ciclo funciona retroalimentando tragédias sociais. Pessoas muito pobres, muitas vezes têm muito filho, esses filhos começam a trabalhar muito cedo, não têm acesso a estudo, têm alimentação precária, né? Aí você pega meninas de 13, 14 anos que já acabam contraindo relações matrimoniais, começam de forma precoce a ter filhos que, mais uma vez, muito cedo, vão para a roça, vão trabalhar, e aí esse ciclo se repete. Amigos do Bem vem para tentar romper isso. De que forma? Projetos contínuos de educação, geração de renda e acesso à água, moradia e saúde. Lembrando a vocês que os Amigos do Bem foi eleita a melhor ONG do estado de São Paulo em 2021, com uma série aí de alcances que vocês podem
guardar nesse material e aprofundar mais vendo o site. Já chegamos ao fim, Pri. Mas já, puxa vida. Manda um tchau pra galera. Guerreiro, muito obrigada pelo convite. Pessoal, né, foi um prazer estar aí com vocês. A gente se vê na nossa próxima aula. A Pri, parceirona, mandou super bem, dividiu o taco, copilotou a aula comigo. Meu agradecimento especial. Saudades de vocês, a gente se vê em breve. Tchau, galera. Valeu. Avaliem a aula. Tchau, tchau.